Ô, Vitor. Então vamos lá, eu vou colocar aqui a nossa apresentação. A ideia é fazer um bate-papo bem sucinto, né, e trazer para vocês algumas questões, alguns insights. E o mote é exatamente esse, né? Sabendo que muita gente aí está se programando para 2023, fazendo, né, traçando o caminho, né, a rota agora para crescimento. E, às vezes, justamente por essas questões que a gente estava comentando aqui, essas mudanças, né, não tem mais um referencial, o que acontecia no passado já não vale mais como referência, as coisas são, né, tão um pouco diferentes. Então, a gente vai bater um pouco o papo sobre isso e falar para vocês de uma ferramenta, né, que a gente tem também, que é bem interessante para começar a fazer esse planejamento. Antes de mais nada, né, para não assustar o pessoal, a ferramenta é gratuita, inclusive, tá? A gente vai disponibilizar para vocês, se vocês quiserem utilizar, porque a gente entende que é muito importante. E o Aeroplanos, para quem não sabe, né, eu vou começar fazendo uma apresentação rápida, para quem não me conhece, eu sou Vitor Hugo, da área de estratégia empresarial, né, e atuo com consultoria aí há quase 30 anos, são 28 anos nessa pegada, né, do planejamento. Então, a área sempre foi estratégia, planejamento, e recentemente, de 2019 para cá, eu capitaneei aí o surgimento de uma plataforma que é a Aeroplanos, da qual nós, né, aqui, Naldo, Jaqueline, Aldineide, fazemos parte, e a ideia, né, dessa plataforma é disseminar essa cultura do planejamento que é tão carente nas empresas de uma forma geral, e dar alguns caminhos, dar alguns insights aí para que vocês talvez consigam, né, tirar a essência disso para aproveitar para as empresas de vocês, para traçar esse plano para 2023, nesse período que está tão conturbado, né? Então, eu passo a palavra aí para os colegas, para Rinaldo, Jaqueline, Aldineide, para fazerem uma apresentação, e a gente daí toca rapidinho aqui o nosso assunto. Eu vou seguir aqui o Clube do Bolinha, né, Vitor? Gente, meu nome é Hinaldo José, meu foco é gestão comercial, eu trabalho na área comercial há mais de 30 anos, então eu vivo, penso, não vou dizer que sonho, né, mas penso na área comercial. Mas esse momento aqui é muito legal, porque a gente escolheu, especialmente esse mês, a escolha foi a dedo, tá? Não foi aleatória, porque a gente sabe muito bem que a gente vai ter muitos desafios em 2023, né? E nada melhor do que parar para fazer uma análise, como foi 2022, e traçar uma rota, pelo menos diferente, através de um planejamento estratégico, né? E pensarmos sobre as estratégias. Então, a gente está aqui nesse grupo, que é pela plataforma Aeroplanos, que é o produto Reconnect. A gente vai oferecer o nosso conhecimento. Vamos dar algumas dicas e comentar alguns pontos muito interessantes que eu acho que vocês vão ter vários insights. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês vão entender direitinho o que significa isso tudo aqui. Vai ser muito bom. Ok. Então, dando continuidade aqui, eu sou Jaqueline Freire também, junto com os colegas, sou consultora, e o meu foco é clientes. Sempre estudando, escutando as pessoas, os clientes, para fazer a ponte junto com os empresários, né? E pensar o que é que está dando certo, o que pode ser melhorado, né, para ser mais assertivo. E esse mês de dezembro, eu tive a coincidência de que eu fui procurada por um grande grupo hospitalar, né, uma rede, que queria fazer uma pesquisa 360 graus, ou seja, com todos os stakeholders, né, porque queria conhecer a imagem, como é que todos os parceiros estavam vendo aquela instituição, para poder criar as estratégias para 2023. Que bom. E aí eles têm essa visão. E eu atendi uma cliente empresária de pequeno porte na área de fisioterapia. Ela, inclusive, já tem 2 unidades, não é tão pequena assim, mas ela estava perdida porque ela já tinha criado várias estratégias e não estava conseguindo, não está conseguindo aumentar o seu faturamento, né? E a minha sugestão para ela foi justamente, vamos escutar os stakeholders, vamos ver o que está acontecendo, né? Porque talvez a saída esteja por aí. Então é isso, minha missão é escutar os clientes e ajudar os empresários a fazer as suas estratégias de maneira mais assertiva. Vamos conversar um pouquinho sobre isso também hoje, tá?
Eu sou a Aldineide Rios, passei mais minha vida quase toda na área de finanças. Eu trabalhei em banco durante 27 anos de minha vida. E quando saí de banco, fui compartilhar esses conhecimentos adquiridos como consultora. Então, há mais de 15 anos que eu estou na área de consultoria de gestão empresarial e finanças. Há 15 anos eu comecei na área de fisioterapia, a organizar uma clínica de fisioterapia como consultora, depois como gestora. E, com o passar do tempo, hoje eu tenho uma clínica de fisioterapia. É uma clínica de fisioterapia especializada na área pélvica, e continuo compartilhando conhecimento, continuo como consultoria, agora muito voltada para a área de saúde, porque eu percebi que esse segmento era um segmento que ainda demanda muito planejamento, muita gestão. São profissionais que começam a se especializar em sua área e a clínica começa a crescer, o hospital começa a crescer e muitas vezes não tem resultado e não sabe por quê. Então, quando eu vi esse projeto do Aeroplanos, eu disse, pronto, é o projeto perfeito para compartilhar essas informações, para as pessoas poderem analisar sua empresa e saber para onde vai. Então, amo compartilhar o conhecimento. Quem está aqui me conhece sabe que eu faço isso a todo momento, quando eu posso. Então, foi ótimo estar junto com esse time para compartilhar com vocês. Sejam muito bem-vindos. Maravilha, gente, maravilha. Vamos seguir, então, né? Muita coisa para falar sobre planejamento. A gente está aqui para fazer gerar esse grande debate aí sobre planejamento empresarial e o que importa para 2023, né? E eu começo aqui para uma provocação, né? Como é que você vê a sua empresa, ou mais ainda, como o mercado verá a sua empresa daqui a 5 anos, né? E isso é o ponto de partida para qualquer planejamento, porque a gente sabe que nós vamos falar desses 2 pontos, né? São duas coisas importantes para se traçar um caminho, porque a estratégia, o planejamento, ele nada mais é do que um caminho que liga, né, o ponto atual ao ponto desejado. Então, o ponto desejado, a meta, o objetivo, ele tem muito a ver com essa pergunta, né? Como é que você deseja que a sua empresa seja vista pelo mercado daqui a 5 anos? Então, a gente sabe que nós estamos passando por um momento, né, muito particular, muito turbulento, inclusive, em termos de mudanças. E o porquê dessa pergunta? Contextualizar um pouquinho a esse novo momento com alguns números, e números recentes, né? Por exemplo, o número de usuários de internet no mundo. A gente sabe que a internet ela é responsável por democratizar uma série de informações, conhecimento. A gente teve, né, recentemente, aí nesses últimos 3 anos, vamos dizer, depois de 2020 para cá, 20, 21 e 22 ainda refletindo, uma mudança muito grande, e que a internet ela foi o grande pivô dessa mudança e proporcionou grandes coisas, como, por exemplo, uma reunião como essa que a gente está fazendo aqui, que não era uma coisa comum antes de 2020. Na 2019 já existia essa tecnologia, mas não era uma coisa disseminada. Então, a gente vê um avanço muito grande. Aqui no começo de 2018, nós éramos 4 bilhões de usuários de internet no mundo. Em 2023, se estima que 63% da população, mais de 5 bilhões, tenham acesso a essa rede global, e tenham acesso a informações em tempo real, e a gente tem outras tecnologias aí, como o 5G, já chegando no Brasil, já sendo disseminado. Então, é um movimento que cresce, e a tendência é que ele cresça com muito mais velocidade. De outro lado, nós temos aí um mercado, né, em constante mudança, não é só a tecnologia. A gente percebe aí, né, as gerações, talvez muita gente aqui, não sei se tem algum aí da geração Baby Boomers, né, os nascidos de 46 a 64, mas certamente tem muita gente da geração X, nascido de 65 a 79, talvez algumas pessoas da geração Y, né, nascidos de 1980 a 94, e eu queria dar destaque para essa geração Z, nascida de 95 a 2010, que representa 32% já da população mundial.
e que chega aí a um mercado como um novo mercado consumidor, com novos hábitos, com novas demandas, com um novo comportamento, né? E isso muda completamente o jogo em termos de estratégia, porque é uma geração que pensa diferente, que tem outros desejos e que muitas vezes não se conecta com as práticas de gestão empresarial da geração X, da geração Y e principalmente dos baby boomers, né? O que a gente vê não só em termos de consumidores, né, mas também o grande desafio de ter essas pessoas como seus funcionários. Eles estão no mercado de trabalho, são geradores de renda e, consequentemente, são os novos consumidores. E aí fica mais uma pergunta, né? Como atender a esse mercado aí que é tão diferenciado em termos de comportamento, em termos de daquilo que ele demanda das empresas. E aí, né, gente, quando a gente pensa nos últimos 10 anos, aqui são só alguns pequenos exemplos, mas vocês certamente conhecem esses objetos, né? Eles não são tão antigos assim, alguns até bem recentes. Eu confesso para vocês, eu tive um fax exatamente desse aqui, né, da HP, aparelho de fax que não existe mais, o GPS que já não existe mais, hoje a gente tem lá bota o nosso GPS está lá no smartphone, a nossa câmera fotográfica digital, né, porque a analógica sumiu faz muito tempo, mas a digital já foi descontinuada porque ela também está no nosso celular, né, e tanto o equipamento como o próprio disco, né, de Blu-ray, que já não existe mais. E algumas outras coisas que vão desaparecer, que devem desaparecer nos próximos anos, como o sistema de táxi, que está sendo cada vez mais substituído pelo Uber, planos de voz para celular, o pessoal usa celular para tudo, menos para telefonar, né? O velho telefone está deixando de ser utilizado, e isso é uma mudança tanto de tecnologia quanto também de uso. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente, né, veio aqui, né, muita gente acessou essa live através de um grupo de WhatsApp. Nós utilizamos muito o WhatsApp no Brasil. Então, a tendência é que a gente se comunique cada vez mais de outras formas, por outros meios, por outros canais. A mídia de armazenamento, o próprio CD, que já deu lugar ao pendrive, que já não existe mais. Então, a mídia física de armazenamento, ela está deixando de existir, está tudo na nuvem, né? Os próprios sistemas são na nuvem. A TV a cabo, que a gente percebe a cada mês que passa a guerra aí dos streamings, né? A Netflix, que agora perdendo lugar para a Disney, que está, né, enfim, nessa efervescência toda aí, várias redes surgindo, então a famosa TV a cabo também deve deixar definitivamente de existir. Os trabalhadores de fast food serão substituídos também por equipamentos, por máquinas que são atendentes, né? Os caixas de supermercado, a gente tem vários exemplos aqui mesmo, né? Nos Estados Unidos isso já é uma realidade há muito tempo, mas aqui no Brasil nós temos vários caixas que já funcionam sem a pessoa do caixa, né? O auto-checkout. Profissões como corretores de imóveis estão sendo substituídas, atendentes de banco estão sendo substituídos. Então, a gente vê que não são só os artefatos, não são só os produtos, mas as profissões, as atividades, elas estão numa efervescência em termos de mudança, e a gente precisa estar atento para isso. São coisas que estão acontecendo e devem acontecer nos próximos anos. E aí, a grande questão que a gente traz para a nossa realidade, né, a realidade das empresas, é como nós podemos pensar fora da caixa. Principalmente, qual é o desafio de pensar fora da caixa, principalmente para aquele gestor, para aquele empresário, para aquele empreendedor que está preso a um modelo atual de operação. Quando eu falo modelo atual, eu gosto muito do exemplo do táxi, por exemplo, um táxi que sempre operou como táxi. Ele está deixando de existir por quê? Porque chegou um novo modelo, né, que não tinha nada a ver com táxi, é uma empresa de tecnologia. Então, a gente começa a ver que a nossa concorrência, ela já não é mais a mesma, que o nosso mercado consumidor já não é mais o mesmo, que as tecnologias que a gente se acostumou a usar no negócio também não são as mesmas, né? E como se faz um planejamento com toda essa dinâmica de mercado? Como é que é possível prever alguma coisa, né? Com toda essa mexida aí que a gente tem acompanhado, tem visto. Uma das coisas, né, eu falei para vocês no início lá, é definir aonde você quer chegar. E esse aonde você quer chegar tem a ver com a visão de futuro, tem a ver com objetivos, mas principalmente
ter a noção exata de como está o seu modelo hoje, né? Esse modelo atual, possivelmente ele já mudou e você nem percebeu. A forma de gestão, ela já sofreu alterações, algumas profundas, né? E talvez muitos gestores ainda não tenham percebido. E o que a gente vai trazer para vocês aqui é um modelo que nós utilizamos aqui, né, no Aeroplanos, que ele é um novo modelo, ele representa uma nova forma de olhar para a empresa. E a gente faz muito essa metáfora, usa muito a metáfora do avião, né, o avião como sendo a empresa, e aí quando eu falo, né, do planejamento, a gente vai traçar a rota, né, que é onde do meu destino final, de onde eu estou até esse destino final. E aí usa essa metáfora do avião, onde a gente enxerga, né, que a primeira coisa a se considerar, né, no avião é a própria cabine de comando, que é onde está o piloto, né, onde é controlado aí todo o voo, os instrumentos, os indicadores, enfim. E aqui tem muita coisa que precisa ser mudada muitas vezes, né, a partir dessa demanda de mercado. Então, eu preciso mudar, primeiramente, a forma como eu enxergo o meu negócio, como eu enxergo o meu mercado, como eu vejo os meus funcionários, como eu vejo os meus clientes, e não mais foco em processos, produtos e serviços. Vocês estão vendo aqui, está na cauda do avião. Claro que é importante, a cauda ela é a superfície que estabiliza e ajusta o voo, mas processos, produtos e serviços não estão nas turbinas, não é aquilo que faz o negócio levantar voo. E isso é importante, né, que a gente perceba, porque durante muito tempo o foco foi produto, foi serviço, eu crio um produto, eu preparo um serviço, e o meu foco está no produto, ele está no serviço, ele está no processo interno. Isso é olhar para dentro da empresa. E a gente precisa agora olhar para fora, mais do que nunca, né? Então, esse modelo, a proposição nossa aqui é trazer, né, algumas características aí desse modelo do Aeroplanos para a gente refletir, inclusive um case, né, que a gente vai apresentar para vocês, para gerar alguns insights de negócio. Então, continuando a apresentação, vocês estão vendo que o corpo do avião está representado pela estratégia, né, e esse corpo é chamado, né, na aeronáutica de fuselagem. A sua principal função é permitir que ele acomode, né, os passageiros, a bagagem, a tripulação, fica todo mundo aqui, né, que é o corpo da aeronave. Então, e além disso, ele é a peça central que conecta as outras partes do avião. E a gente tem as asas do avião, né, de um lado a equipe e do outro lado clientes. Sem isso, sem equipe, sem cliente, eu não tenho negócio, né? Se eu não tiver cliente, eu não tenho nem por que ter equipe. Então, a gente pode olhar, por exemplo, né, esse lado aqui, clientes, é mais um lado do mercado, e aqui é o lado da equipe, o lado de dentro da empresa. Tá? As turbinas, gente, que são a última parte desse nosso esquema, a gente tem aí o valor, que é o valor gerado pela empresa e percebido pelo cliente, o marketing, que leva essa percepção de valor até os clientes, as vendas, que são responsáveis por converter os prospects, né, em clientes, em realmente gerar efetivamente retorno para a empresa, que reflete na parte financeira. Então, as 4 turbinas, né, valor, marketing, vendas e finanças, elas são que realmente fazem o negócio decolar. Mas muita gente olha para elas, antes de mais nada, eu preciso vender mais, eu preciso melhorar meu marketing, né, eu preciso gerar mais valor, eu preciso mais dinheiro. Então, olha para as turbinas, sem perceber que, muitas vezes, né, as outras partes da aeronave, as outras partes da empresa, elas precisam de uma atenção especial antes, inclusive, né, de partir para o voo. E a gente vai seguir agora, gente, nós temos, né, dentro do nosso arcabouço dessa metodologia, nós temos uma ferramenta que se chama raio-x. Esse raio-x é aquela história, antes de você embarcar nessa aeronave, você passa pelo raio-x, é o que a gente faz, né? Antes de eu entrar no avião, eu passo pelo raio-x para ver o que tem na minha bagagem, vamos dizer assim. E essa é a ideia do raio-x, olhar para a bagagem da empresa, né? Olhar para aquilo que a empresa tem, como ela está hoje, para que se possa traçar a rota. Então, eu preciso ter o ponto atual, ponto inicial, ponto de partida, o ponto, né, final, que é o meu destino,
E aí eu posso traçar uma estratégia, porque antes de ter esse balizamento, eu não consigo traçar uma estratégia de forma efetiva. Então, aqui vocês vão ver, o raio-x ele dá uma visão geral daquelas 9 áreas ali que vocês viram, né? O empresário, estratégia de inovação, clientes, comunicação e relacionamento com o mercado, que é o marketing, a geração de valor, finanças, vendas, pessoas, processos, produtos e serviços. Ele, ao responder um questionário, ele dá esse gráfico em forma de radar. E o primeiro insight, né, esse caso que a gente está trazendo para vocês aqui, é o caso de uma empresa de serviço, né? Então, talvez muitos de vocês se identifiquem aí com alguns aspectos, né, que esse resultado especificamente foi gerado. Né? Isso foi uma empresa que nós atendemos recentemente, nessa linha de estratégia, mas por que nós achamos interessante trazer para vocês? Para que a gente possa materializar, tangibilizar algumas coisas que são reais, né? são fato dentro dessa nova realidade, né? Que eu acabei de apresentar. Então, essa empresa, ela tem, vocês estão vendo aí as pontuações, ela tem algumas combinações perigosas. Veja, a empresa ela tem, na área de vendas, 7,1. Isso aqui é uma escala de 0 a 100, para vocês terem uma ideia. A nota mais alta aqui foi 57,9, que é o empresário. Né? Vejo que 7,1 em vendas e 7,4 em estratégia de inovação. Muitas vezes, né, a empresa ela quer ligar, eu preciso de vendas, ok, mas será que a minha estratégia ela está alinhada com isso? Vejo que a parte de comunicação, a gente está falando aqui das turbinas, né? A parte de comunicação é a parte de vendas. Mas eu tenho o corpo do avião para ser trabalhado primeiro. Então, não adianta eu querer vender ou melhorar a estratégia, ou melhorar a comunicação, digo, se eu não pensar na estratégia antes. E vejam que tem alguns elementos aqui em clientes, em geração de valor, que também precisam ser trabalhados. Mesmo em processos, produtos e serviços, essa empresa precisa dar uma atenção especial, né, para esses aspectos. E a gente vai fazer um mergulho agora nessas áreas para trazer alguns elementos para vocês e aí interagir um pouco, né, para entender aí, né, como é que vocês podem fazer essa interpretação, já que nós vamos disponibilizar, o Aldinei já até colocou no chat aí, né, vocês vão ter acesso ao link depois, se vocês quiserem fazer. É um autodiagnóstico, tá, pessoal? Por isso que a gente já está orientando aqui nessa leitura, porque nós acreditamos que esse ponto de partida para fazer o planejamento, ele é muito importante. E aí eu vou passar a bola agora para o meu amigo Hinaldo José, e vai falar um pouquinho da primeira área, né, a cabine de comando. Esses gráficos vocês têm lá, vocês têm o gráfico radar, e depois vocês recebem os gráficos específicos. A Hinaldo vai falar um pouco da cabine de comando agora. Vamos lá, minha gente. Estão me ouvindo bem aí, né? Vamos lá. Esses são os percentuais desta empresa, tá? Esse é o percentual real. E eu queria comentar em relação à cabine de comando, assim. Primeiramente, o que é que eu vejo quando eu visito as empresas? Né? Muitas vezes, os empresários, eles ficam muito atrelados ao operacional, tá? E, às vezes, muitas vezes, eles não param para fazer as análises. Como é que eles estão? Como é que as empresas deles estão? Porque a nossa mente, ela tem... O que é que a nossa mente quer? Ela quer segurança. Então, se ele acha que está fazendo muito do mesmo, ele não para analisar. Então, o raio-x, ele dá uma grande oportunidade, porque são várias perguntas, é um questionário bem detalhado, que ele vai dar um autodiagnóstico e como é que realmente você está. Eu acho interessante porque, às vezes, eu pergunto ao empresário o que é que ele acha, como é que ele está, e, na realidade, é outra história. Né? Então, aqui ele vai ter realmente uma visão de como é que está a situação dele. Em relação ao empresário, por exemplo, essa empresa específica, né? Ele participa na questão liderança com 41,3%. Ele participa na questão de flexibilidade para mudança, né? Que é uma coisa que vai acelerar cada vez mais, em relação ao mercado de atuação, são as mudanças, com 66%. E o mindset, que é aqui, com 66,3%. Então, a gente consegue entender como é que se situa esse empresário diante da realidade da empresa dele e como é que a gente pode se comunicar de uma forma personalizada para que ele tenha um direcionamento diferente em relação à realidade dele. Puxando aqui para a estratégia de inovação. Entre inovação
E negócio, o foco dele, apesar do percentual ser um percentual pequeno, o foco dele maior é em inovação. Ele não está dando atenção, vou dizer, o percentual é muito pequeno, então, na verdade, ele não está dando tanta atenção para a estratégia de inovação, mas ele está dando um pouco mais de atenção em inovação do que em negócio. Então, aqui você começa realmente a se ver. Eu falo brincando assim, você já se viu no espelho hoje? Isso é a tua empresa, é a realidade dela. No caso, um fato real, né? Vitor, pode mudar. Pessoas. Como é que essa empresa se comporta em relação às pessoas? Relacionamento. Deixa eu tirar aqui. Relacionamento interno. Ela dá uma atenção, o peso que apareceu aqui para ela foi de 41,3%. Né? A atração já foi 46% e por aí vai. Então, esses 4 pontos são importantíssimos para o equilíbrio da empresa, porque aqui, por exemplo, o que é que eu vejo mais hoje? Eu vou visitar as empresas, o que mais os empresários pedem é o seguinte: eu tenho uma equipe de vendas, equipe formada, madura, mas falta engajamento. Né? Rinaldo, eu desenvolvi o pessoal há 1 ano atrás. Atração e manutenção. Não estou entendendo como é que eu faço. Eu faço de tudo aqui, mas eu não consigo trazer meu cliente para mais próximo da empresa, né, para poder atender com os meus serviços. Relacionamento interno. Eu tenho um conflito constantemente dentro da empresa entre os departamentos. Então, aqui, quando ele começa a botar os percentuais, ele começa a entender, né, com a nossa metodologia, o que realmente está falhando. E o que é que precisa focar para poder que tenha um equilíbrio e depois começar a construir as suas estratégias e planejamento. Ok? Pode passar, Vitor. Agora é... Oi, Acho que é Jaqueline. Então, quando fala aí de clientes, né? Estou aqui com vocês. Essa empresa, particularmente, ela gostaria de atingir uma clientela mais específica que traz melhor resultado para ela, que não dá tanta dor de cabeça, a empresa prestadora de serviço, né? Que não dá tanta dor de cabeça, digamos assim, e traz mais lucratividade. Então, a gente vê aqui que é um desejo, é uma dor dela, né? Ter mais clientes nesse mesmo perfil, mas ela não trabalha essa parte de segmentação. Você vê que, apesar de estar alta essa coluna nesse gráfico, 33%, mas 33%, né, que poderia chegar a 100%, ainda é muito pouco. Então, assim, a segmentação, ela praticamente ainda não existe. E o quanto é importante, né, ela ter essa consciência e esse foco nessa demanda, que aí ela também não tem o foco e a consciência. A partir do momento que ela fez o trabalho de planejamento com a gente e participou do Reconnect, ela passou a ter essa visão e esse foco, né, para a gente definir os personas, ou seja, quem são os tipos de clientes. Então, a gente criou os personas dela, e dessas personas, qual é o principal persona que ela gostaria de ter? Assim, eu costumo dizer, qual é o filé, né? O que é que você gostaria de ter mais desse? E aí, para poder ter mais foco, né? E também foi percebido aqui, 8% só é a questão do engajamento. Então, ela também está sem essa parte do engajamento do cliente, tá? Também uma coisa bem interessante que a gente trabalhou nessa empresa foi essa questão da geração de valor. Quando a gente vem aqui para a geração de valor, você vê que está bem baixo, somente 11%. Ou seja, qual é o serviço que ela está vendendo? Então, na verdade, o serviço dessa empresa, eles entregam pela metade, né? Quer dizer, não estava muito claro qual era a entrega. Tá claro qual era a entrega, no entanto, o que o cliente deseja é outra coisa, é o que está por trás. Então, por exemplo, é uma agência de publicidade que entrega o quê? Leads, tá? Mas para o cliente que está contratando
contratando uma agência de publicidade, ele não quer leads. Leads é bom? É, mas ele quer vender, né? Então, o objetivo final para o cliente, qual é a solução do cliente dele? É a venda. E a partir do momento que eles perceberam isso, que entregar lead é fazer uma boa comunicação, mas o cliente não vender, para ele é nadar para morrer na praia, né? Então, eles perceberam que teria que entregar algo a mais, ou seja, que algo a mais teria que ser feito, né? Então, essa questão de geração de valor aqui, nesse planejamento, a conversa, né? Então, foi bem importante para esse despertar deles que não existia, né? E aí você vê também o quanto precisa crescer em parcerias, né? A percepção dos clientes e até a busca de mercado. Como o Vitor disse, é uma empresa, né, que ele não vai em busca do cliente ativo. O boca a boca deles é bom e já vem demanda. Só que vem demanda o quê? Vem todo tipo de cliente. E se ele quer ter o foco num único persona, né, mais clientes daquele, então ele tem que fazer esse funil de venda, ele tem que trabalhar a jornada para buscar mais clientes daquele mesmo que ele está querendo, e não aceitar o que vem só para ter venda, para ter faturamento, sem escolher o seu cliente. Então, a partir do momento que a gente trabalhou essa parte de valor de clientes, ele tem todo hoje uma estratégia para, em 2023, buscar aquele cliente que ele realmente deseja, né? Que traz mais satisfação para ele, né? Traz mais leveza e, consequentemente, vai deixar mais lucro. Ok? Vocês podem perguntar, tá? Agora, vamos abrir a caixa preta, né? Quando tudo acontece no avião, acontece um acidente, acontece alguma coisa, vamos todos em busca do que aconteceu. Vamos descobrir onde é que está essa caixa preta. E assim acontece com finanças. Normalmente, a área de finanças, ela costuma ser o vilão, costuma ser o causador dos problemas, costuma ser o problema da empresa. Só que quando nós começamos a analisar as finanças, nós vimos que nem sempre o problema delas. Quando queremos fazer um planejamento, temos que fazer todo o diagnóstico da empresa e saber onde é que ela está. Como é que eu vou planejar 2023 se eu não sei como é que eu estou em 2022? Como é que eu fui em 2021? Como é que eu atravessei essa pandemia? Se eu não sei disso, o que foi que impactou esse ano, fica difícil eu planejar o próximo ano. Vocês viram que aqui passamos pelo empresário, porque muitas vezes o problema pode estar no empresário, sim, o papel de liderança dele, ele não ser uma pessoa flexível, ele não ter um mindset bem formado, então isso impacta. Passamos pela estratégia, será que minha empresa tem estratégia? Não sei. Se eu não sei, como é que eu vou caminhar para o próximo ano? Passamos por pessoas, que também é outro fator extremamente importante. A gente viu que para o avião manter equilibrado, preciso de todas as áreas. Então, vamos analisar também como é que estão as pessoas. Vamos analisar como é que estão os clientes. As pessoas estão boas, mas eu não estou com cliente. Eu estou trazendo cliente, estou fazendo ações de marketing para trazer clientes. Será que eu estou refletindo isso dentro da minha empresa quando chega a equipe e recebe? Então, tudo isso vai se refletir na área de finanças. Se eu não vendo bem, eu não vou ter caixa. Então, aqui vem o orçamento do fluxo de caixa. Olha como é que está a situação desta empresa aqui. Se a gente olhar assim, bem direto, bem rápido, nós vimos que o problema dele, o gargalo dele, está no sistema de custo. O custo aqui está bem impactado, 11%. Então, ou ele está fazendo preço errado do produto dele, ou ele não está contabilizando bem os custos. Ele não está sabendo definir os custos dele. E, em cima disso, ele não vai ter preços bons. O segundo problema dele vai para o orçamento de fluxo de caixa. Então,
orçamento e fluxo de caixa. Eu sei quanto vai estar, eu vou receber daqui a 3 meses. Esse mês de dezembro tivemos novembro e dezembro, vários dias parados por conta de jogos. Tivemos feriado. Isso vai refletir quando? Se eu vendo a prazo, isso vai estar refletindo janeiro, fevereiro, março, porque vai ser o reflexo dos recebimentos desse mês. Então, se minha empresa ela não tem um bom fluxo de caixa, se ele não está bem orçado, não está bem organizado, lá na frente vai ser surpresa. Mas para uma empresa que tem esse item bem estruturado, ele já começa a se preparar antecipadamente com essas projeções de fluxo de caixa. Então, eu olho aqui que o relacionamento com o credor dele é ótimo. Isso é bom, mas pode ser perigoso, porque pode simplesmente usar bancos, o bom relacionamento que tem com bancos, para cobrir o déficit de caixa, o déficit orçamentário do fluxo e o problema de custo, que ele com certeza vai trazer lá para frente. Então, temos que ter muita atenção com isso. E na hora que eu faço um diagnóstico e olho isso aqui, naturalmente eu vou saber onde é que eu vou começar a trabalhar. Vou trabalhar meus custos, vou planejar meu fluxo de caixa e os aspectos contábeis, que muitas vezes negligenciamos ele fortemente. Estamos no final do ano, no mês de janeiro é o mês de trocar de regime tributário. Quem está no Simples, quiser mudar para o regime de lucro presumido ou vice-versa, o mês é janeiro, se não só o outro ano. E se eu tiver errada, se eu tiver na forma tributária errada, isso vai gerar um grande impacto no meu caixa, porque eu vou estar pagando imposto muito maior do que eu devo. Só que quando a gente faz essa análise contábil, eu corro o risco de olhar simplesmente para o percentual, nu e cru, percentual que eu pago de imposto. Só que eu tenho que olhar de modo geral. Isso aí, se eu sou uma empresa que eu tenho muitos funcionários de CLT, isso vai trazer pagamento indireto muito menor, se eu sou do Simples. Então, é o momento agora de eu fazer esse planejamento tributário. E a gente percebe que esta empresa não tem essa visão tão boa aqui. Analisar os resultados. Quantas empresas, a gente diz assim, qual é teu lucro? Ela olha o caixa e diz simplesmente o caixa. E caixa não é lucro. Caixa não é resultado. O caixa ele é um reflexo. Se a empresa gera lucro, a tendência é que ela gere caixa. Se ela não gera lucro, ela não vai gerar caixa. Pode ter caixa hoje, mas com o passar do tempo, ela vai se deteriorando. Então, essa parte financeira é exatamente a caixa preta, porque é olhando esses números que eu vou entender o que é que eu tenho que fazer. Melhorar meu sistema, melhorar minhas vendas, melhorar meu relacionamento, o problema está na minha equipe, está em mim. Então, aqui é a caixa preta, é aqui que eu tenho que trabalhar. Quando eu vou para os processos, aí eu vou entender, será que o produto que eu tenho está adequado? Será que meus serviços, os serviços que eu estou prestando, está dentro do que meu público, que eu defini lá atrás, está querendo? Ou será que eu estou vendendo o que eu quero? Ou, pelo contrário, eu posso estar fazendo ações de marketing para o produto que não é aquele produto que seja o mais rentável. Esta semana eu estava fazendo compartilhando algumas informações exatamente disso. Qual é o produto mais rentável do teu negócio? Será que você, como empresário, está vendo isso? Então, a adequação de produtos e serviços aqui está meio a meio. Então, tem espaço para a gente melhorar. Estou na metade do caminho. Mais aderência de produtos. Aí eu já estou lá embaixo. O produto que eu quero ter adesão é o produto adequado? Será que eu não tenho que rever meu portfólio? Então, aí é que está. É a caixa preta. É onde eu tenho que dar realmente uma olhada. Meus controles, estabelecer controles e processos, porque eu posso estar fazendo tudo isso bem, principalmente em serviços, mas o processo de chegar a essa entrega pode não estar tão boa quanto devia. Gente, vocês estão escutando barulho? Eu acho que está tendo uma reforma aqui perto. Mas dá para ouvir bem, Adri. Dá para ouvir bem. Dá para ouvir bem. Começou agora, acho que está uma britadeira aqui. Então,
eu tenho que ver meus processos para que, no meio do caminho, eu aproveite, que eu seja ágil e que eu entregue. Então, isso é planejar, entender onde eu estou, entender para onde eu estou seguindo. E é isso, aí está a caixa preta. Eu posso comentar um pouquinho ali, Claro que Marinei? sim. Volta só um pouquinho, por favor. O que eu vejo, vamos dizer assim, no dia a dia, né? As pessoas, quando abrem as empresas, elas abrem com a ideia, né? Tem uma ideia, né? Uma habilidade. Eu vou fabricar produto X, vou oferecer serviço Y, tudo porque eu tive uma experiência lá atrás e tudo mais. Mas eu vejo também os empresários, eles não têm aquela forte, vamos dizer assim, na área de finanças. É sempre voltado para a área de vendas, né? Produto, qualidade, negociação, toma frente de tudo. Mas a parte de finanças, eu não vejo esse espírito de muita diversão, entre aspas. O Verdade. diagnóstico, o raio-x, ele dá essa capacidade para todo empresário de olhar as suas áreas de maneira minuciosa. E eu gosto de falar, eu falo para todas as pessoas que eu vou visitar as empresas, eu digo, olha, meu amigo, finanças é o sangue da empresa. Porque ela circula em todas as áreas. Se você não tiver bem em finanças, todas as áreas vão ser prejudicadas. Não, mas minha forte é a área comercial. Eu digo, se sua finança estiver prejudicada, você vai ter que começar a queimar produto para poder pagar as suas contas. E como é que vai a lucratividade? Então, você falando aí da caixa preta da finança, estava me lembrando só de alguns clientes. Mas é importantíssimo, porque assim, ver cada detalhe, né? Você vai ter oportunidade com o diagnóstico de ver como é que está o espelho de cada área e lá na frente criar estratégias e tomar decisões como tentar sanar esses problemas. Porque esses percentuais aqui é tudo, ó. Eu gosto de perguntar aqui, ó, o relacionamento com bancos e credores a 100%, mas a análise de resultado é 57,75%. Vai vir aquela pergunta, o que é que eu posso fazer para chegar a 100%? E muitas vezes, como a praia de finanças não é do empresário, ele depende de um contador, de outra pessoa qualquer, ele não sabe responder, né? Então, aqui você vai ter capacidade... Oi? O perigoso é que, assim, nesse caso aqui, o sistema de custo, do jeito que ele está, quanto mais ele vender, ele pode estar cavando um buraco cada vez maior. Ele pensa Pode que ser está estar piorando ganhando a situação dele. aquela velha máxima, né? Acha que faturamento é tudo. Não é, tem que ver... Olha, em jogo, eu digo o seguinte, isso é jogo de gente grande. Jogo de gente grande se ganha nos detalhes, né? E se perde nos detalhes também. É isso? Mas era só para contribuir, mas foi muito bom, Dinei. Se alguém tiver Maravilha. alguma pergunta, pode falar, viu? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode Isso. Gente, aproveitar. tá todo mundo no silêncio aí, mas pode perguntar, é para Pode perguntar. perguntar, gente, pode perguntar. Às vezes a gente apresenta alguma coisa, alguém está aí pensando, caramba, eu tô com esse negócio aqui. Não Guarde precisa dúvida, Às vezes não. o não pessoal precisa às vezes ter tanto de detalhe, não. tá refletindo, né? Nós tivemos um pouco, nós passamos um pouco por essa experiência lá na empresa, porque nós há cerca de 2 anos fomos investidos por uma gestora de fundos de investimento. E então nós aí percebemos o quão éramos caóticos na forma de gerir a parte financeira. E hoje que nós forçosamente, eu diria assim, fomos forçados a organizar-nos, nós hoje percebemos as vantagens disso. Nomeadamente, eu acho que uma questão fundamental é nós olharmos para o nosso negócio e percebermos o que é que ele é na essência. Conceitos tipo EBITDA, não é? Que muitas vezes passam completamente ao lado, são fundamentais, que é a pessoa olhar para o seu negócio e perceber o que de fato ele é e não confundir, portanto, não julgar na cesta dos investimentos, digamos, da operação na sua essência, o que são investimentos, o que são custos financeiros e coisas desse género, não é? Isso tem que se perceber, eu tenho que olhar para a minha empresa e dizer assim, se eu não tivesse despesas com financiamento, o meu negócio presta, o meu negócio funciona, não é? Porque eu posso estar mal,
mas perceber também, olha, se eu estou mal porque eu acabei por me precipitar e estou aqui embrulhado e tenho despesas com financiamento que me destroem o caixa, não é? E, portanto, isso entre um milhão de outros exemplos que se possam dar, acho que é importantíssimo. Muito bom, Eusébio. Obrigado pela contribuição. E é exatamente isso, os indicadores, né? Olhar para os indicadores, então, por exemplo, é uma empresa que não tem esse hábito de avaliar os resultados e às vezes nem sabe quais são os indicadores para os quais ela deve olhar. Né? E isso é uma coisa tão importante, porque quando essa empresa nos procurou, a demanda era o seguinte: olha, nós não temos uma área financeira, tá bem, né? Eles não têm equipe de vendas. Serviço tem muito isso, né, de esperar muito a demanda espontânea, a demanda que chega, você atende, não é uma coisa que você vai buscar. Claro que isso não é genérico, mas assim, isso acontece com uma certa frequência. E eles queriam desenvolver a área comercial. E também estimular a parte de comunicação, de marketing, né, para que eles pudessem divulgar os serviços. Gente, apesar dessa empresa, ela ser uma empresa sólida, ela fatura alguns milhões anuais, né? É uma empresa de São Paulo, inclusive, e está no mercado bom. E eles, se eles tivessem feito isso, possivelmente sem fazer uma análise inicial, eu não digo que eles teriam quebrado, mas eles não seria bom para o caixa da empresa, né? Por quê? Porque exatamente eles, como atendiam sob demanda, e por que aquela questão do preço e custo, formação de preço e custo? Eles estavam vendendo um produto top para um cliente que não era top. Então, o cliente, ele barganhava, ele não enxergava valor, vocês viram valor aí, né? Não enxergava valor no serviço, barganhava e eles baixavam o preço, sem perceber até onde podia baixar. Né? Então, isso é uma coisa interessante quando a gente olha para a estratégia empresarial, de dizer o seguinte: ok, eu vou buscar mais clientes, mas qual cliente eu quero? Né? A Jaqueline falou disso, quem é o cliente ideal? Qual é o cliente atual que eu não quero? Qual é o cliente que eu preciso demitir? Que é aquele que não enxerga valor, que é aquele que não paga em dia, que é aquele muitas vezes que pede desconto e cobra muito, principalmente quando é empresa de serviço, né, como essa, eles têm sempre um over-delivery, né? Eles entregam sempre mais, muitas vezes, do que eles... vamos dizer assim, do que está contratado. E uma outra coisa importante é que, como os melhores clientes eles têm um perfil diferenciado, a equipe atual dessa empresa, ela não tinha vamos dizer assim, ela não foi preparada para atender esse cliente mais top, ela está preparada para atender um cliente, vamos dizer assim, mais tradicional. Então, eles perceberam que antes de ir ao mercado, antes de partir para efetivamente fazer uma divulgação, eles precisavam alinhar essa estratégia, alinhar, inclusive, a percepção entre eles, entre os sócios. Existia até um certo conflito entre os sócios do ponto de vista, assim, qual é a melhor decisão? E aí, quando você não tem um embasamento, você fica tomando decisão com base no achismo, e isso não cabe mais, nos dias atuais. Então, como é que eu preparo a minha equipe? Qual é o perfil do meu time? Como é que eu entrego valor para o cliente certo? Como é que eu prospecto aquele cliente que realmente entende o valor que eu estou entregando? E aí a empresa consegue crescer, porque ela consegue focar, ela consegue montar uma estratégia para conversar com aquele cliente. Então, vejam, né, que eles têm muito pouca presença digital, não investem na marca, eles trabalham muito na parte de concorrência, né, de concorrência pública, então não olham muito o mercado concorrente, não estão muito preocupados aí com o que a concorrência está fazendo, né, tem uma expertise e desenvolve isso. E vejo que o marketing, né, os próprios canais de comunicação, eles não são estimulados. E aqui a gente tem, né, estrutura e processos comerciais em 14%, quer dizer, uma empresa que não tem uma área comercial e queria desenvolver, mas antes de eu desenvolver uma área comercial, eu preciso saber quem é o meu melhor cliente, quem é o cliente que vai levar a empresa ao resultado que eu quero, porque, né, o que a Aldineide trouxe muito bem aí, o resultado financeiro, ele é reflexo, e às vezes, quando esse reflexo, né, isso reflete no caixa, falta de caixa, a empresa ela quer resolver o problema com uma solução financeira. E aí, aquele perigo, né, que a Aldineide comentou aqui, de ter um bom relacionamento com os bancos, é que eu parto logo para pegar um financiamento, pego um empréstimo para tapar um buraco, mas eu não estou indo na causa. Então, essa é a importância da gente fazer esse raio-x, né, de ter uma noção exata do que priorizar. Porque as empresas hoje elas não podem atacar todas as frentes. Então, se a empresa priorizasse
venda ou comunicação, marketing, relacionamento, que são duas turbinas aqui do avião, né? Ela possivelmente estaria dando um tiro no pé. Porque quando esse cliente chega, primeiro que não ia chegar o cliente que eles querem, porque eles iam estar comunicando para todo mundo como eles atendem hoje. Quem comunica para todo mundo não comunica com ninguém. Né? E aí e eles iriam atrair uma série de clientes, talvez clientes até mais exigentes, que a equipe não iria dar conta de atender, que os processos não iriam estar preparados para suprir. Né? Então, vejam como é importante, quando a gente pensa na estratégia, pensar sistemicamente e pensar do ponto de vista não só da porta da empresa para dentro, mas principalmente da porta da empresa para fora, né? Que é o que a gente estimula sempre aqui nas nossas análises. Então, esse é o retrato, né? Não sei se Naldo quer falar um pouquinho aqui da área de vendas, que é a área dele, né? Eu quero falar um pouco também aqui. Fica à vontade, Aldineide. O que acontece? O ano está chegando, a gente vai fazer planejamento, né? Me perguntaram agora, alguém que está aqui, inclusive no grupo, sobre o marketing, que consegue ter presença digital, mas não consegue transformar isso em clientes. Quando eu não entendo isso aqui, quando eu não sei onde é que está meu problema, eu vou fazer atração de qualquer cliente, eu vou distribuir informações sem ser estratégica e não converto esse relacionamento em vendas. Aí, quando eu entendo, aí sim, eu posso planejar uma ação de marketing adequada para transformar essas informações aqui em vendas e, consequentemente, trazer dinheiro de volta para o caixa da empresa. Então, eu consigo fazer isso. Olha como fica claro aqui, quando eu conheço onde é que estão meus gargalos. Perfeito, Aldineide. Aí, só para assim, trazer, né, aquela questão dos indicadores, existe um indicador para isso, que é o índice de conversão de vendas, que muitas empresas não observam, né, que é exatamente saber quantos orçamentos, ou quantas propostas, ou quantas visitas, né, são convertidas realmente em negócio. E, principalmente, enxergar por que isso não é convertido. Então, às vezes, a empresa, lá, como essa empresa que você falou, ela tem uma presença digital boa, ela está no mercado digital, mas às vezes ela está falando para o cliente errado, ou a mensagem está equivocada, ou o canal não é o melhor canal, né? E o que acontece é que realmente isso acaba não convertendo em vendas, né? Perfeita aí a colocação. Ou até quando eu não entendo lá a minha estrutura de custo, que nem essa empresa tem lá na frente, veja que uma empresa é toda interligada. Eu começo a fazer marketing, divulgar produto que não é tão rentável. E minha empresa começa a crescer em uma área que não é rentável porque eu estou divulgando, que eu não olhei lá atrás minha estrutura de custos, não analisei a margem de contribuição por setor da minha empresa, por produto. E eu queria contribuir o seguinte, eu estou vendo os gráficos aqui, eu estou me perguntando, né? O Vitor já deu a deixa, que o foco dessa empresa é muito empresa pública, não é isso? Não é isso, Vitor? Então, Não, elas são empresas privadas, mas elas têm como eles trabalham muito para a área de saúde, né, para a área farmacêutica, inclusive, são empresas que fazem aquela concorrência de mercado, né, concorrência... A licitação, né? Licitação, isso. Pronto. Tá, eu me pergunto, né? Eu digo, eu gosto de treinar um outro olhar em relação a todas as situações, né? Quem trabalha com licitação trabalha com público estatal, não é isso? Então, pelo que eu estou vendo aqui, não tem equipe, praticamente não tem equipe de vendas. Estrutura de processo de área comercial, 14%. Então, praticamente, elas não se preocupam muito em desenvolver um plano B, né? Porque nós estamos passando de ano, tudo vai mudar. A gente não sabe o que vai acontecer no próximo ano. Isso eu estou falando desse exemplo aqui, mas serve para a empresa privada também. Será que a empresa tem um plano B? Ou, às vezes, até um plano C? Porque, às vezes, fica tão atrelado ao foco principal e muito atrelado, às vezes, ao operacional, e esquece de criar algumas raízes estratégicas de outros mercados, né? Eu estou vendo aqui, canal de comunicação, 24%. Presença digital praticamente é zero. Não trabalha a marca, não trabalha a imagem. E o que é que eu estou querendo para essa empresa daqui a alguns anos? Ela vai ficar no anonimato? Né? Eu estou faturando bem? Maravilha. Estou rindo à toa. Mas essas coisas que trabalham com licitação, eu trabalhei na indústria farmacêutica, tinha uma área da empresa que eu trabalhava que tinha área de licitação, era muito estável. Estava muito bem hoje, amanhã não estava. Então, com esses diagnósticos, a gente começa a ver alguns detalhes que muitas vezes o empresário ele não percebe.
O legal é isso, né? Então, assim, é desenvolver um outro olhar. Nossa metodologia, ela dá essa oportunidade dessas aberturas. E daí o empresário vai começar a colocar realmente no papel, né? Vai ver realmente o espelho dele e a gente vai conduzindo as suas estratégias. Legal, Hinaldo. E a ideia é trazer justamente esses insights, né? Algumas constatações, até como o próprio Eusébio colocou aqui, contribuiu com a gente, né? E dizer que passou por uma fase que tinha essas dificuldades, enfim. As empresas, elas passam por ciclos, né? E é interessante perceber qual é o ciclo que a sua empresa está passando hoje para fazer um bom planejamento. Né? Porque o planejamento, na verdade, ele continua sendo muito válido, mas ele mudou, né? Ele tem que ser feito com mais agilidade, com mais rapidez, ser revisado com mais frequência, né? Então, são coisas que a gente só pode fazer a partir do momento que a gente conhece melhor a empresa. E aí Vitor, parte, né? Oi, não. Só interromper, tem uma pergunta aqui que eu acho que, já que a gente está falando sobre esses assuntos, que é da Rosemary Mello. Ela está perguntando aqui, na área de saúde, o marketing digital, qual seria o melhor chamado? Ou seja, qual a melhor estratégia para isso? Né? Rosemary, vai depender muito de qual é o teu público, como é que você quer se comunicar. Como eu trabalhei muito na área de saúde, vamos dizer assim, vou dar um pequeno exemplo. A tua comunicação para conversar com uma pediatra é diferente para conversar com um cardiologista. Então, com o diagnóstico, a gente começa a entender realmente o que é que eu preciso. Né? Aí, o que é que eu sugiro? Fazer o diagnóstico, o raio-x. É isso aí. Na verdade, a coisa começa lá atrás, né? Por isso que a gente está falando de estratégia aqui. E na estratégia, os pilares da estratégia, a gente define quais são qual é o propósito do negócio, né? Quais são os principais valores e qual a sua visão de futuro. E isso precisa ser compartilhado com a equipe, né? Porque você engaja a equipe dessa forma e as pessoas entendem o porquê que elas estão trabalhando naquela forma, com aqueles processos para aquele cliente. E a outra, né? A outra ponta foi aquela questão que Jaqueline trouxe, que é justamente conhecer quem é o cliente, saber quem. Você não pode se comunicar nem no digital, nem no presencial, nem em qualquer que seja o meio, se você não conhece hoje, efetivamente, a dor, a necessidade do seu cliente. Né? Então, uma das coisas que a gente está trazendo aqui, alguns pontos, porque como nós já temos uma boa estrada com empresas, principalmente empresas da área de serviço, algumas da área de saúde, enfim, né? Vários tipos de empresa, nós sabemos que essas empresas, vocês, no caso, tem, né, algumas dores muito específicas do negócio e que a gente consegue detectar e consegue, além de compreender, indicar um caminho de solução. Né? Esse mesmo processo ele tem que ser feito com o cliente de vocês. Porque o que acontece? Nós vivemos hoje uma era muito de especialização. E essa especialização, ela não diz respeito só a uma especialidade, vamos dizer assim, pegando a área de saúde como exemplo. Essa especialização ela é influenciada pela área geográfica que eu atendo, ela é definida pelo nível de tecnologia que eu tenho no meu negócio. Então, isso tudo vai definir o meu cliente. Né? E esse cliente, ele precisa ser conhecido, eu tenho que entender qual é a jornada desse cliente. Aí Jaqueline fala muito disso, né? Da jornada do cliente, para que eu entenda como ele pesquisa, como ele procura, como ele descobre a solução para a dor que ele tem. E eu preciso me conectar com essa pessoa. Apesar, né, da gente falar muito de marketing empresarial, nós temos que entender que as pessoas elas se conectam entre pessoas, né? A pessoa se conecta com outra pessoa. Então, é preciso que a gente compreenda essa dor. Né? E aí, depois de fazer o diagnóstico, depois de ter essa noção, aí sim a gente parte para a estratégia. Né? Aí nós vamos fazer o negócio decolar. E a gente começa a partir para a ação efetivamente. Então, só para trazer para vocês, né, uma opção que a gente está apresentando aqui em janeiro, final de janeiro, a gente vai ter essa metodologia do Reconnect, Jaqueline até falou na metodologia, né, para vocês entenderem assim, né, um passo a passo da metodologia que a gente tem como base, né, esse diagnóstico inicial. Então, não dá para a gente fazer pensar numa estratégia sem saber, né, aqueles dois pontos, para onde eu vou, para onde eu quero ir e como eu estou hoje.
Então, nós temos, o Reconnect é uma metodologia que tem 2 etapas básicas, uma etapa é o diagnóstico, outra etapa é o planejamento. Então, isso faz parte do processo a estratégia, na verdade, ela tem, né, antes do plano de ação, ela tem essa etapa preliminar que é o planejamento. Por que essa metodologia ela contempla até 3 pessoas por empresa? Porque é uma necessidade muito comum. Às vezes a estratégia é concebida na cabeça do empresário, ou no gestor, ou gestores, ou sócios, e a equipe executa. Só que às vezes ela não se engaja, ou ela nem sabe, né, de onde é que veio aquilo que ela está tendo que executar. Então, quando a gente traz alguém da equipe, né, encosta em uma pessoa estratégica, uma pessoa que é de mercado, ou uma pessoa que é financeira, uma pessoa que tem uma visão, ou até uma pessoa que eu quero que seja meu sucessor na empresa, né? Quando eu trago essa pessoa para o jogo, e aí é uma dica para vocês, né? Sempre que vocês fizerem um planejamento, que vocês forem conceber estratégia, tragam alguém da equipe, porque isso ajuda no engajamento, isso ajuda, né? E é exatamente por isso que a gente tem essa, e faz questão realmente, né? Que a pessoa faça a inscrição e traga, né, mais pessoas, mais 2 pessoas da sua empresa, para que ela possa trocar, para que ela possa interagir. Às vezes o próprio diagnóstico ele pode ser feito com uma visão, né, não de uma pessoa apenas, mas de várias pessoas. Então é isso, né? A gente chama aí, né, essa equipe para participar. São 4 encontros, né? O Reconnect são 4 encontros, é o suficiente para você conseguir estruturar um planejamento. E aí, se vocês pretendem fazer um planejamento na empresa de vocês, percebam assim que isso de forma colaborativa tem uma riqueza muito maior, né? E às vezes essa colaboração ela não necessariamente é só da equipe interna. Eu posso trazer fornecedores, eu posso trazer até muitas vezes parceiros de negócio, né? Para que possa me ajudar na estratégia, a pensar a estratégia. Então, aqui nós estamos em 4, né, mas geralmente são até 5 especialistas nessa metodologia, porque vocês já viram que não dá para ser bom em tudo, né? Então, tem uma pessoa que entende mais da parte financeira, outra pessoa entende mais da parte de pessoas, outro especialista entende mais da parte de mercado, e é por isso que a gente se uniu aqui nesse processo para poder trazer para vocês mais conteúdo, né? E nós trabalhamos basicamente 6 ferramentas, né? São 6 ferramentas que ajudam a estruturar o planejamento de uma forma dinâmica, de uma forma mais fluida e que você tenha facilidade de comunicar para a equipe lá no final, tá? Então a gente vai passar aí para umas perguntas aí, bate-papo, né? Uma parte final, mas antes eu queria, já foi compartilhado aí com vocês, né? A gente tem esse bônus aí para vocês, se vocês quiserem, tem o link, e se quiserem tirar, aí pegar, né, na tela de vocês também e capturar o QR Code, tá? Isso vai lá para o link do raio-x. Então, vocês podem, né, se alguém quiser compartilhar aí, gente, a gente pode compartilhar no chat daqui a pouquinho, lá no grupo também, esse link vai lá para o grupo de vocês. Ou quem quiser, vocês vão preencher um cadastro, tá? É gratuito, usar a ferramenta, ela está lá à disposição de vocês, e aí vocês fazem, né, essa análise, e vocês, no final da análise, eu recomendo que vocês sentem ali 1 hora, são várias perguntas, porque é denso, né? Então senta 1 hora na frente do computador, senta ali talvez com mais alguém, faz o raio-x, né, responde as perguntas, você já vai ter aqueles gráficos como resposta. Tá? E para quem ainda não entrou, né, no nosso grupo de WhatsApp, tá aí também, se quiser acessar pelo QR Code, também foi colocado para vocês aí no chat do grupo, tá? Entrem lá, por quê, gente? Porque, claro, né, a gente espera e deseja aí que vocês estejam junto conosco lá no Reconnect final de janeiro, mas independente disso, né, mesmo que vocês não queiram fazer, eu acho que a metodologia pode não ser para vocês, ou enfim, não seja o momento para vocês fazerem, mesmo que vocês pensem dessa forma, é importante que vocês permaneçam nesse grupo de WhatsApp, porque a gente, daqui para o final de janeiro, a gente vai passar lá uma série de dicas, né, de áudios, de vídeos, algumas dicas que vão ajudar vocês na construção desse planejamento. Lembrem-se que a nossa bandeira, a bandeira do Aeroplanos Brasil, é disseminar essa cultura do planejamento para as empresas, porque muita empresa deixou de existir na pandemia porque não conseguiu ultrapassar por falta de planejamento, seja planejamento financeiro, seja planejamento estratégico, seja um planejamento de pessoas, né, o que fazer com os funcionários. Às vezes a empresa não tinha condição de demitir,
e aí não entrava no auxílio do governo, enfim, muita gente sofreu com isso, né? Ainda bem que vocês estão aqui, passaram por essa história, mas vejam, a gente, né, vai trazer para vocês muitas dicas. E antes de abrir para os comentários aí, mas aquela mesma provocação, né? Como é que você vai ver, ou como é que o mercado vai ver a sua empresa daqui a 5 anos? Será que ela sobrevive com o modelo de negócio atual? Será que ela sobrevive esses 5 anos com o modelo de gestão, com as tecnologias que você utiliza, com os sistemas que você utiliza e principalmente, né, com a cultura, gente, porque a cultura interna de uma empresa não é uma coisa que se muda da noite para o dia. A gente vivenciou aí vamos dizer assim, uma coisa meio empurrada, né, do home office, da cultura do home office. E muitas empresas estão voltando atrás, porque viram que não é bem assim, não é para todo mundo. Não é todo mundo que tem uma estrutura em casa e trabalha tranquilo e consegue produzir. Tá? Então, tem que saber assim, o que é para você? A gente está vendo um ambiente descolado, puff, não sei o que e tal. É muito bacana, para o Google funciona. Tá? Será que funciona para a minha empresa? Será que é esse estilo? Será que isso vai levar, né, a empresa a ter aí um melhor resultado? Então, são esses os pontos, né, que a gente queria trazer nesse momento para vocês, e a gente abre, né, tem aí a gente fechou aí basicamente a nossa hora de apresentação, passou uns minutinhos, mas se vocês quiserem ainda trazer algum questionamento, a gente fica à vontade aqui para ouvir vocês. Tem algumas coisas no chat, né, o pessoal pode me ajudar aí. Vitor, você falou uma coisa interessante aí. A gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, com o modismo, né? Aquela história, todo mundo agora é home office, agora é hub, agora é por aí vai, né? Elon Musk agora quer que o pessoal saia do home office e vá para o escritório, estava lendo sobre isso um dia desse. Então, a gente tem que entender realmente a realidade da nossa empresa, do nosso mercado, onde é que eu quero ir, onde é que eu quero estar, para entender qual é a melhor forma para a minha empresa. Porque, às vezes, duas empresas são concorrentes no mesmo mercado. Produtos são muito semelhantes, mas a cultura de cada uma é diferente e todas as duas atingem resultados diferenciados. É isso que a gente tem que entender, é olhar para dentro. É olhar para dentro. É isso aí. Gente, algum comentário? Vocês querem fazer alguma pergunta, trazer alguma questão específica do negócio de vocês, alguma dúvida sobre o planejamento? A gente está à disposição de vocês, tá? Fiquem à vontade. Rosemary, Elivan... Aproveita a oportunidade de perguntar, minha gente. Olha só, 4 especialistas aqui à disposição de vocês. Isso é um privilégio. Aproveita e perguntem. Dúvidas são muitas, mas vamos aos poucos, né? Uma de cada vez. A gente responde uma, duas, vai respondendo. Olha aí, Vitor, cabide de pintura é Carlos, né, Carlos? Olha aí, ó. Olha aí. Fala, meu amigo. Tudo bom? Estão me escutando? Rapaz. Tudo ótimo. Rapaz, eu estou cada dia mais fã de vocês. Conheço o João, né, o Vitor e o Hinaldo, e muito feliz de poder participar aqui com vocês. Como eu digo muitas dúvidas, que a cabeça agora está estourando. Eu estava pensando em fazer esse meu planejamento estratégico para 2023. Eu fiz o para 2022, não deu nada certo. Muita coisa mudou. Eu vou procurar esse arquivo de 2022, esse documento, ver o que eu fiz, o que eu consegui fazer, o que eu não consegui fazer. Eu vi essa parte de números aí financeira. Eu vou pegar... Eu vi que eu preciso entender mais meu DRE, mais meu fluxo de caixa, entender uma coisa, qual é o meu produto que deu mais lucro esse ano. Por incrível que pareça, eu tenho números, mas não estou lendo. Então, foi muitos insights aí dessa conversa com vocês, que amanhã eu vou rever, vocês vão disponibilizar, né, esse webinário, né? Esse encontro, vou responder o raio-x. O raio-x para a gente e provavelmente, com certeza, vamos dizer agora, entrar em contato para a gente fazer isso. Eu acho que é muito importante. Coisa boa. É muito importante o que vocês fizeram e estão fazendo aí. Mas amanhã é dia de queimar os neurônios. Carlos, eu fico muito feliz com o que você está falando, e eu volto a dizer, a gente escolheu
esse mês, vamos dizer assim, de uma forma estratégica. Porque quando a gente fala em planejamento, se a gente fosse falar, vamos fazer o planejamento de 2023 em setembro, qual é o hábito das pessoas? Não, deixa chegar perto do final do ano. Não é assim? É mais ou menos assim. Não, quando chegar dezembro eu penso nisso. Aí vem Copa do Mundo, que esse ano foi um ano atípico, né? Black Friday, Copa do Mundo, mudança de política, aquele rolo todo e ninguém faz nada. E já entra na primeira semana de janeiro já devendo, né? Vamos dizer assim, o planejamento. E eu gosto de dizer o seguinte, que aquela maneira tradicional de pensar, aquilo não existe mais, né? O resultado, o Brasil só começa depois do Carnaval, né? O mês de janeiro é férias, ninguém quer comprar nada. Acabou com isso, né? Todo dia é dia de viver, vamos dizer assim. Às vezes a gente fala assim, a empresa tem que sobreviver. Não, a empresa tem que viver. Às vezes ela está sobrevivendo com lucro zero. Aí o negócio está ruim. Mas, assim, eu fico muito, muito feliz que você tenha gostado, porque a intenção da gente é fazer com que as pessoas realmente criem seu planejamento e coloquem em prática. Que a cereja do bolo é colocar em prática. É o mais difícil. Colocar em prática e seguir. O problema é muito dar continuidade. Eu preciso dar continuidade a esses processos, a esses procedimentos. Começa, a gente tem ideia, a gente tem ajudas, mas eu vejo que essa dificuldade, o dia a dia me engole. Você falou sobre não estar como na comando piloto, estar ali na operação e estar apagando incêndio para lá e para cá. Quando você viu, cara, programei tudo isso, não fiz, não vou fazer mais. Aí já pula para outro problema, enfim. Essa é a Então, pronto. Você vai entrar no grupo e a gente vai ficar instigando a você colocar na prática. Combinado. Agradeço aí a vocês. Vamos se falando. Pô, Carlos, um abraço para você, meu amigo. Obrigado por ter vindo. Um abraço. Valeu. Legal, Eu que Carlos. agradeço. Obrigado, amigo. Rosemary levantou Rosemary quer falar. Rosemary. Tem uma questão aqui da Madalena que eu falo já, viu? Deixar a Rosemary fazer a pergunta aí, depois eu emendo com a resposta para a Madalena aqui. Vai lá, Rosemary. Olá, gente, boa noite. É muito Boa noite. gratificante, realmente, ouvir vocês, é fantástico. E eu sempre busco, eu sou fisioterapeuta, tenho 12 anos de clínica, não é fácil se manter no mercado, não é. E graças a Deus, eu digo assim, eu sempre a Aldineide, eu converso muito com ela no particular, e as ideias dela, as conversas dela comigo sempre foram muito crescentes. E eu anotei tudinho aqui que vocês passaram, detalhe por detalhe, do meu jeito, da minha maneira, para fazer esse acompanhamento. Eu sempre faço esse planejamento estratégico, agora eu faço o meu semestral. Eu não faço ele anual. Por quê? O semestral, ele me dá mais suporte para que eu consiga realizar aquilo que eu planejei. Por quê? Uma coisa muito difícil agora é que vai estar um novo governo. Um governo sem retaliação política aqui, mas um governo totalmente fora da caixa. Né? Então, assim, a gente vai sofrer muito com isso. Eu tive que fazer agora, em dezembro, uma estratégia para a minha empresa, simplesmente absurda, para poder entrar nesse novo governo. Por quê? Onde eu estava, hoje, nesse governo atual, eu gerei muito emprego, minha empresa cresceu muito, meu faturamento melhorou muito, a minha estratégia deu certo. Então, agora eu tive que criar uma nova estratégia, sair totalmente de onde eu estava, para poder entrar no novo governo, no novo mercado. Então, esse rapaz que falou aí agora, que ele fez o planejamento, nada deu certo, é bem assim. Então, assim, eu sempre procuro fazer o planejamento semestral. E dentro daquilo ali, procurar o máximo cumprir aquilo ali. Que hoje nós estamos num país tão incerto agora que eu acho que com 3 meses a gente já não consegue mais. A estratégia vai ser trimestral. Mas, assim, tudo que vocês falaram, um aprendizado riquíssimo, maravilhoso, e eu busco muito estratégica, muito. Aqui na minha clínica, eu tenho 12 anos, como eu falei, abriram muitas clínicas do lado nosso. Nenhuma mexeu conosco, nenhuma. Por incrível que pareça, isso me dá um suporte para crescer muito mais. Isso me dá um suporte para planejar muito mais, para se manter no mercado e ter estratégia de primeira linha mesmo, para dizer assim, pode abrir a clínica que for aqui, isso não me mete medo. Abrir um plano de saúde, elas me imitam, elas tentam fazer o que eu tenho, mas a minha estratégia elas não têm. Então, assim, eu, graças a Deus, aprendo muito com isso. Eu não podia perder essa palestra de vocês aqui hoje, incrível.
que já me deu milhões de ideias aqui. Já estou aqui cheia de ideias para pôr em prática. É isso que eu ia falar. Rose, Rosimério, que bom, Rose. Eu espero que assim você já faz seu planejamento ótimo. Faz esse diagnóstico, esse link que a gente colocou aí, faz o diagnóstico. Você vai entender assim, agora faz com calma, pega um momento assim teu e vai pensando que ele é longo. Então, façam com calma para você ser bem real. Aí ele vai sair assim, o raio-x mesmo. É aquilo, é o raio-x. A gente vai ver tua empresa, você vai ver sua empresa por dentro. Por isso que ela é chamada raio-x. Porque a gente não vai ver só o que está por fora, não. A gente vai ver realmente o que está acontecendo. Você vai ver tua empresa por dentro. Lembra que eu falei a você que tinha alguma coisa muito bacana para você? Era isso. Oba! Ô, Rosimério, eu vou fazer. Oi. posso comentar aqui o que você falou? Muito legal. Primeiramente, o seu entusiasmo. Fico muito feliz com isso. Mas, assim, vai ser um ano muito, muito desafiador, né? Mas eu gosto de dizer o seguinte, você está falando de clínica de fisioterapia, estou me lembrando de pizzaria aqui em Recife, tá? Existem diversas pizzarias, todo mundo querendo fazer melhor do que a outra, ou até imitar o outro, né? Você, com certeza, você olha para dentro da sua empresa, você não olha tanto para o lado dos seus concorrentes. Os concorrentes que estão olhando para você, né? Eu acho que é esse feeling que a gente tem que prestar atenção, como é que a gente está. Acho que o principal concorrente que nós temos somos nós mesmos. Nós né? mesmos. O concorrente do lado, às vezes, ele quer te atrapalhar, ele quer fazer campanhas, ele quer fazer descontos e tudo mais. Mas quem realmente é meu público? Qual é a comunicação que eu estou fazendo com ele? Então, assim, é isso, está certíssimo. Eu até aconselho sempre fazer reavaliações dos seus indicadores, né, e autoavaliação a cada 3 meses. Então, você já entra com um ano preparada. Porque essas pessoas que estão ao teu redor, se não fizeram os planejamentos, na primeira pancada, ela às vezes fica pelo meio do caminho. Então, ó, tá de parabéns, vai fazer seu planejamento novamente e fica no grupo, porque a gente vai instigar vocês cada vez mais. Claro, e é interessante que você falou uma coisa, nós temos Instagram, eu fiz a pergunta do Instagram, porque eu já acabei de fazer uma reunião hoje com o pessoal que faz as minhas redes sociais, porque eu tenho uma empresa de pediatria multidisciplinar e tenho uma empresa de adulto. Então, eu já disse para ele, vamos fazer umas mudanças nas nossas redes, etc, etc. E é interessante que cada postagem nova que nós fazemos, cada trabalho novo que nós fazemos, está lá. Um monte de gente de clínica só me vigiando, só vendo o que a Unisaúde está fazendo. Eu não tenho, olha, é assim, eu não tenho tempo para vigiar eles e nem ver, mas eu nunca vi como eles têm tempo para ver minha empresa. Eu amo. Quando está lá, tá a clínica tal, fulana tal, eu digo, gente, olha para aqui. Aí eu disse assim, vamos orar a Deus, pedir que ele só olhe com bons olhos, né? Mas as minhas estratégias incomodam, viu? Isso é muito bom. Olha, são 12 anos de clínica, são dentro da cidade de Vitória e Santo Antão, onde meio mundo de clínicas já abriram. E outra coisa, eu observei que mas nenhuma dessas clínicas tem estratégica, tem modelo funcional, elas não têm nada, absolutamente. Então, assim, a gente cresce, mas cresce com muita qualidade. E é por isso que eu assisto umas palestras maravilhosas dessa aqui e não passo para eles de jeito nenhum, que é para eles tentarem me copiar. Se quiser, que procure a deles, né? Mas eu costumo dizer, Rosimério, que quando você está sendo copiada, está tudo certo. O problema é quando você que precisa copiar para poder sobreviver. Então, se o pessoal está te copiando, é porque você está no caminho certo, né? Se o pessoal está aí... Exato. E eu vou aproveitar, complementar ali aquela observação de Inaldo e já emendar aqui a resposta para a Madalena, né, que perguntou sobre os indicadores para a área de saúde. E primeiro dizer o seguinte, né, respondendo aqui a questão da Madalena, na verdade, eu não determino os indicadores para poder traçar as metas. Eu traço as metas e aí eu defino os indicadores. E isso é uma coisa importante porque, às vezes, a gente acha que é muito simples traçar meta, e não é. Você traçar meta, você precisa saber
todo um processo, assim, eu me deparo até com empresas mais evoluídas, elas não sabem definir metas. Eu vou ver o faturamento que eu tive o ano passado, o mês passado, faço uma meta. Não é assim, isso não é uma meta. A meta tem que obedecer algumas características e principalmente, ela tem que ser relevante para quem estabelece e para quem cumpre, senão você não consegue engajamento. Mas falando aí, aproveitando essa questão, né, que a sugestão que Naldo deu para você, Rosemary, dos indicadores, né, e eu diria, já respondendo também a Madalena, eu diria que alguns indicadores hoje, e esse é o segredo, às vezes fazer o planejamento não é o mais difícil. O mais difícil é você fazer o monitoramento da estratégia. E isso se dá através dos indicadores. Então, tem alguns indicadores que você precisa acompanhar mensalmente, trimestralmente, talvez até mais do que isso, mas hoje é uma grande diferença, assim, boa parte deles você precisa ter mais frequência. Então, tem indicador que eu tenho que acompanhar semanalmente, às vezes diariamente, dependendo desse indicador. Se você tem uma estratégia digital, por exemplo, né, e você está muito conectada lá no teu número lá de leads ou quantas pessoas te procuram, existem pesquisas dizendo, apesar do WhatsApp não ter sido desenvolvido para ser uma ferramenta síncrona, ou seja, eu falei, eu quero a resposta, existem pesquisas dizendo que as pessoas, os clientes, eles esperam uma resposta pelo WhatsApp em até 24 horas. Se eles não receberem até 24 horas essa resposta, eles acabam desistindo, eles acabam procurando outra solução. Então, isso é comportamento consumidor. E aí a gente precisa monitorar esses indicadores e respondendo a Madalena, né, quais os indicadores para a área de saúde, normalmente eu começo da seguinte forma, ó. A gente falou aí da área financeira, qual é o objetivo de toda empresa? A gente está falando de planejamento empresarial, né? É lucro, é resultado. Então, finanças como o Aldineide falou, é o reflexo, ele reflete o que acontece na empresa. Então, ele é meu indicador maior. Por quê? Porque, no final das contas, todo mundo quer lucro. A empresa precisa de lucro. Agora, o que eu preciso entender? Esse é o topo. Quando eu faço um planejamento, eu começo de trás para frente. Então, o primeiro indicador, meu objetivo maior, a meta que eu tenho que definir, é uma meta financeira. Agora, para que eu atinja essa meta financeira, eu preciso de quê? Eu preciso de clientes, eu preciso de propostas, eu preciso de vendas, né? E aí você vai definir os indicadores que fazem sentido para o seu negócio. Porque para chegar nesse cliente, que é o que gera o faturamento, eu preciso de processos, eu preciso de pessoas. Então, o raio-x ele te ajuda, inclusive, a priorizar aquilo que é mais importante. E o que é priorizar? Não adianta eu traçar uma estratégia de faturamento ou de venda se eu não tiver, talvez, uma estratégia de pessoas, porque eu preciso desenvolver o time. Esse time é que vai gerar o serviço para atender o cliente para gerar o faturamento. Não adianta eu traçar uma estratégia de crescimento de venda se eu não tiver, por exemplo, uma meta de orçamento para investimento em novas tecnologias, porque essas tecnologias vão permitir que eu atenda uma escala maior. Tá? Então, essa hierarquia dos indicadores, ela é super importante para que a gente entenda que uma coisa é decorrente da outra, e às vezes as empresas elas atropelam essa hierarquia. Eu quero vender, ok, mas o que eu tenho que fazer para chegar na venda? Eu esqueço que eu preciso de investimento, eu preciso de pessoas treinadas, eu preciso de processos definidos, eu preciso de estrutura física, e isso tudo impacta no resultado final, que é o lucro para a empresa. Então, essa questão, né, que a Madalena trouxe, eu achei essencial, assim, uma excelente pergunta, né? Como determinar os indicadores de saúde? Primeiro, eu defino as metas, e essa meta começa por onde? Por quanto eu quero atingir, o quanto eu quero crescer. E isso é muito individual. Existe uma característica na meta que diz assim, isso tem que ter um significado pessoal, tem que ser relevante. Por quê? Porque cada um sabe onde aperta o sapato. Cada um de vocês sabe, se você quer ter uma empresa, 10 filiais, quer atender um estado, uma cidade, ou quer atender o Brasil inteiro, né? Quanto você quer perder de sono, né? Essa é a pergunta que você tem que fazer, porque não é fácil, né? E principalmente na área de saúde, né? Você sabe, né, Rosemary? O profissional da área de saúde, ele não é preparado para ter negócio, né? Ele vai quebrando a cara, ele vai aprendendo na marra e tal, até encontrar os caminhos. E aí tem que ter muita dedicação, isso que você está fazendo aqui, né? Que as pessoas que estão aqui com a gente estão fazendo. Muita dedicação, muita perseverança para poder se capacitar para isso.
mas eu acho que é por aí. Madalena, se não ficou claro também a resposta, manda aí que a gente volta para ela. Mas é isso aí. Parabéns, Rosemary, pelo resultado. Madalena, se quiser também abrir o microfone e perguntar direto, também pode, viu? Fique à vontade. Mas... Muito bom. É isso aí mesmo. A resposta dele foi incrível. E ele disse uma coisa importantíssima agora no final, que nós, da área de saúde, saímos da faculdade, nós não somos preparados, né, Aldineide, para sermos gestores, empresários, empreendedores. Ou seja, eu acho que eu já perdi um apartamento beira-mar em Copacabana, de tanto que já errei, para poder chegar. Na minha veia tem sim empreendedorismo, e como tem. Agora, para acertar, para ser assertiva nessa jornada de empreendedora, principalmente na saúde, você quebra muito a cara para chegar lá. Eu já aprendi muito, mas muito, de verdade. São essas palestras como essa de vocês que me fazem crescer bastante isso aí. Bastante mesmo. Eu hoje já faço meu planejamento, hoje eu já sei... Quando eu percebo, eu tenho um diagnóstico incrível, quando eu percebo que já não vai dar certo, aquele meu planejamento, eu já corro, já pego um beco, uma rua, desculpa, já vou atrás de outra coisa, mas eu tenho que trabalhar em cima desse planejamento, é incrível. Então, assim, eu digo, se eu for, eu sou louca para fazer sair do país e trabalhar uma estratégia bem diferenciada mesmo do país, trazer aqui para mim, mas não tenho tempo para isso, mas a vontade não falta. Mas é assim, a gente não tem realmente essa cultura da faculdade de nos ensinar. E a gente perde muito, muito dinheiro e muito tempo, e muita dor de cabeça e muita noite sem dormir para aprender. Né, Aldi? Você já me ajudou bastante, sou muito grata a você por muita coisa já. É isso aí. Boa noite a todos. Eu sou Madalena, eu estou noite. sim satisfeita com a resposta. Queria agradecer, primeiramente, o momento que a gente vive aqui hoje e, particularmente, a pergunta que fiz, ela me foi respondida a contento, o que contribui exatamente para traçar essas estratégias e ter um olhar diferente, né, desse caminho que você orienta tomar nessa construção do planejamento, dos indicadores, de metas, sim, para a área de saúde, e como escolher e o porquê de escolher, não apenas o modelo que dá certo para A, para B ou para C, até porque cada um de nós estamos inseridos em mercados, em perfis de pacientes diferentes. Então, obrigada, e eu estou, sim, bem satisfeita com sua resposta. Maravilha, que bom. Então, né, vamos ver se a gente, até pelo adiantado da hora aí. Se alguém quiser perguntar, aproveitar mais uma, né? Isso, para a gente fechar. Sandra, que está aí, que deve ter muita pergunta. Boa noite. Beleza. Boa noite. E eu vou responder lá direitinho, tudo certinho, o meu diagnóstico, ok? Muitíssimo obrigada a todos. Boa noite. Estou à disposição, que precisarem também de mim. Beijo. Obrigada. Valeu, Rosemary. Tchau. Tranquilo, podemos fechar. Então, a gente pode também combinar o seguinte, gente, nesse período, né, o grupo vai ficar fechado para não ter aquela questão de bom dia, boa tarde, boa noite, a gente vai mandar as informações, mas eventualmente a gente pode escolher um dia da semana para abrir o grupo, né, e vocês, se quiserem, deixem a pergunta engatilhada que vocês mandam no grupo, a gente processa e depois devolve para vocês a resposta, tá? Vai ser um prazer aí atender essa demanda de vocês. No mais, eu acho que só agradecer, né, gente? Aqui a presença de todos, as perguntas, a contribuição e a participação. Muito feliz aqui de estar participando desse momento com vocês. Ótimo. Aos colegas também aí, né? Um grande... Muito bom. Tranquilo. Gente, então, valeu, fechamos aí. Obrigado a todos e fiquem conectados, fiquem ligados com a gente lá no grupo de WhatsApp. Quem não entrou, vai para lá e a gente se mantém em contato aí. Esperamos vocês. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite aí para vocês. Obrigado. Tchau, boa noite Foi um a grande todos. prazer. Boa noite. Tchau, tchau.
Tchau.